vendo, Elias? Agora sim, agora entrou, meu amigo. É? Agora dá. Olá, shalom a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Sextou com o Pastor. Hoje eu estou com meu amigo aí, apóstolo Elias Rodrigues. Daqui a Aleluia. pouco ela já está tentando entrar ali, mas já vai dar tudo certo. Deixa eu só desligar o retorno meu aqui. Vamos ver. Dá para ouvir perfeitamente, pastor? Dá para ouvir perfeitamente. Dá, sim. Deixa eu pedir à pastora Débora para ela clicar de novo lá no link que eu mandei para ela. Espera aí. Sara? Então, nós estamos aqui começando, estamos aqui com o apóstolo Elias. Estamos nessa data maravilhosa, né, irmãos? Feriadão, Verdade. coisa boa. Segunda-feira, né? Casa. Isso aí. Isso vai ser bom demais. Né? Dar aquele descanso, né, meu amigo? Verdade, pastor. Verdade. Né? Tem alguma... Não sei se uma das suas filhas vai ajudar a pastora, não sei como é que vai ser. Deixa eu só dar uma chamada aqui. Isso aí. Deixa eu também abrir aqui para estar convidando a turma. Só um minuto. Irmãos, temos mais aí 2 minutinhos aí para a gente poder estar convidando nossos amigos, nossas pessoas para participarem. Hoje vai ter uns testemunhos bênção aí, entendeu? E nós contamos com os irmãos, né? Já tem uma galera aqui. Sejam bem-vindos. Deixa eu mandar aqui um sejam bem-vindos. E aí é só a galera compartilhar. Amém? Só vocês compartilharem aí. Vou até marcar o pastor Elias lá no Face, que é a galera da igreja lá. Pode estar todos acompanhando. Elias. Pastora Débora. Botei o nome de vocês lá. Que aí vocês também, quando aparecer no Face de vocês, é só vocês compartilharem. Entendi. Já. Cadê? Apostólica Cardosa. Eu estou sem as minhas meninas aqui, as ajudadoras, né? Aí fazer sozinho não dá. Mas nós vamos orar agora, irmão, para nós podermos começar. Agradecer a Deus, irmão. Deus tem sido muito, muito, muito bom conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, meu Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa live. Está aqui o apóstolo Elias, daqui a pouco a pastora vai estar conosco também.
que os testemunhos, o que eles falarem, Verdade, Senhor amado, Pai. venha atingir vidas, Senhor amado, porque a vida deles é um testemunho. Abençoe o pastor, a pastora, as filhas, o genro, os netinhos deles, coisas lindas, Senhor amado, o Theo, que já está Verdade, Pai. grandão, o outro que está vindo. É só vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Então, galera, estamos começando mais um Sextou com o Pastor. Está aí, por enquanto, o apóstolo Elias, ali da Igreja Apostólica Kadosh, em Itajaí. Eita, glória! Tá, irmão? Você que é de Itajaí, querido, tá aí, ó. Lá tem um lugar maravilhoso, céu aberto, irmão. Olha, é um dos melhores lugares que eu gosto de ministrar. Olha, é uma... Gente, é muito bom. Nossa, a Kadosh lá, aquele povo maravilhoso, né? É muito bom, né, meu amigo? Entendeu? Verdade. Né? E aí, pastor Elias, se quiser já falar, se apresentar, enquanto as partes técnicas vão se conectando. Ao vivo é assim, crente. Ao vivo... É verdade. Eita, glória. Graça e paz a todos. Quero agradecer primeiro a Deus e o pastor Fernando, né, pelo convite de estarmos nessa sexta-feira aqui adorando ao Senhor, nessa live. Minha esposa, a pastora Débora, está tentando conectar, mas o telefone está difícil de entrar no link. Mas, para mim, é uma honra, meu pastor. Todas as sextas-feiras a gente assiste, né? Ou acompanha depois pelo Facebook o Sextou. Isso tem abençoado vidas, tem entrado em lares, tem edificado. E eu sou prova, né? Eu sou prova que esse meio de comunicação feito da maneira correta, ele entra nos lares e o Espírito Santo entra junto e vai destravando, vai tirando as trevas e vai entrando a luz, né, meu pastor? Obrigado mais uma vez. Eu sou o pastor Elias, onde tenho um ministério aqui na cidade de Itajaí, no bairro da Fazenda, Ministério Apostólico Kadosh, onde aqui adoramos ao Senhor com o pastor, junto, né, os pastores auxiliares, o pastor Gabriel, temos o pastor Robson, né, e a pastora Débora, enfim, temos um ministério pronto, aonde Deus nos confiou, aonde Deus colocou aos nossos corações, e a gente está aqui levando a palavra rema, a palavra com solidez, né? Palavra pura, palavra da verdade mesmo, meu pastor. Glória a Deus, irmãos. Está aí, eu conheço o pastor Elias há muitos anos, conheço a família dele, é uma honra estar aqui, irmão. Gente, assim, eu sou muito grato a Kadosh pela amizade que nós temos, né? Nós vivemos um tempo, né, pastor Elias, que encontrar verdadeiros amigos é difícil, mas vocês aí, o irmão, a sua esposa, os outros pastores, a membresia, né, suas filhas, seus genros, é algo muito maravilhoso. Né, irmãos, como o pastor Elias falou, o propósito de todo pastor é mostrar como realmente é a vida de pastores, né? Porque todo mundo pensa que a vida de pastores é jatinho para lá, jatinho para cá, restaurante caro, né? O pessoal... E não é bem assim, né, meu pastor? Claro que tem os pastores hoje que têm essa facilidade, né, de deslocar através de jatinho, restaurantes, mas ainda o nosso objetivo ainda não é esse, né? Nosso objetivo é estar com as portas abertas, levando a palavra, e isso tem nos alegrado muito. Até estou com uma palavra aqui aberta na minha frente, que é a minha paixão, é a Bíblia, é o estudo, né? Atrás de mim, alguém pode ver alguns livros, né, que estão na frente da minha biblioteca aqui. Então, esse é onde Deus tem me colocado, tem plantado aqui no bairro da Fazenda. Maravilha. Onde ficam meus livros, fica num outro compartimento ali, né? Então, até dei uma segurada de comprar livro, né? Porque precisa aumentar o espaço ali. Mas leitura é muito bom, né? Tá conosco o pessoal. Quero mandar uma boa noite a todos que estão aqui. E a primeira pergunta que eu quero fazer para ti, pastor Elias, daqui a pouco a pastora Débora vai entrar aí, é o seguinte: quando começou, o irmão veio de um berço evangélico, o irmão aceitou Conta para o pessoal como é que foi isso aí. Na
Na verdade, meu pastor, eu já venho de berço, né? Hoje eu tenho 48 anos, mas Sim. eu sou nascido na cidade de Pato Branco, no estado do Paraná, e eu lembro que ainda quando criança, os meus pais se converteram na Brasil para Cristo, né? Primeira igreja evangélica que a gente conheceu, meus pais conheceram ali em Pato Branco, e até a nossa casa, anos depois, se tornou uma congregação, aí já era da Assembleia de Deus, então, né? Mas quando eu nasci, meus pais já eram, né? Meus pais já eram. E eu venho de um berço evangélico. Desde então, Deus tem me conservado neste caminho. Eu posso dizer que nesses 48 anos, pastor, eu não conheci o mundo, como a gente costuma dizer, né? Glória a Esses Deus. anos todos foram servindo ao Senhor desde criança, escola dominical infantil, depois jovens, adolescente, casal, e assim a nossa vida vem seguindo desde o nascimento. Glória a Deus. É muito importante isso, né, pastor Elias? É difícil no dia de hoje encontrar um testemunho de uma pessoa que começou lá no Evangelho e o senhor o irmão já é avô no dia de hoje, sem nunca ter desviado nem para a direita nem para a esquerda, né? Sempre no caminho do Senhor, coisa que nos dias de hoje é muito difícil, né? Uma geração após a nossa já é difícil encontrar gente assim. Verdade. É claro que ao longo desses anos nós tivemos homens importantes que serviram de apoio, de exemplos, de direcionamento, né, de conduta. Eu ainda jovem, eu fui morar com meu irmão, que até então ele já Sim. era presbítero da Assembleia de Deus, então meu lar já era um lar cristão, ele foi a minha base, né? Eu digo que ele foi a minha base de condução na vida cristã, e nessa época eu também não posso deixar de mencionar o pastor que foi pastor Ezequiel Machado, né? Hoje ele voltou a Pato Branco, ele esteve aqui em Santa Catarina por muitos anos, pastor Ezequiel, ali em Porto Belo. Na minha Sim. juventude, o pastor Ezequiel foi aquele homem que me ajudou. E eu vejo isso, pastor, que hoje a juventude, elas precisam de pastores que apacentem, que direcionem, que amem, né? Sim. Apesar que na minha época era bem difícil, né? A nossa vida cristã era uma doutrina muito regrada de condutas, bem diferente de hoje, a nossa juventude. Mas o pastor Ezequiel foi o homem que ele me tinha como filho dentro da sua casa. Depois do Glória. culto, a gente ia para lá, a gente sentava, a gente conversava, chegava à tarde em casa, meu irmão queria saber onde a gente estava, e na época, claro, não tinha telefone, não tinha celular, então não tinha Sim. como se comunicar, mas era só dizer que estava na casa do pastor, que, né, o pastor a referência, o pastor era a nossa referência, uma autoridade, né, pastor? Glórias a Ainda Jesus. continuamos sendo essa autoridade, esta referência, mas nessa época, hoje eu estou com 48 menos 15, né, coloca aí 35 anos atrás, o pastor era aquela figura que a gente olhava e tinha como homem de Deus, um homem de exemplo, não que hoje não seja, continuamos sendo, bem frisado, só que a maneira que a gente olhava, né, pastor, a gente olhava de certo medo, de certo temor, e o pastor Ezequiel, nessa época, foi o pastor que me sustentou na igreja, né? Ele foi o homem que me conduziu. Entendi, meu amigo. Bom, coisa boa, né? Esses exemplos são muito bons. Irmão, a gente está tendo um problema aqui, a gente não está conseguindo conectar a pastora Débora, mas daqui a pouco ela senta ali lá do pastor Elias, né? Vira se consegue. Amor, se ela... Bom, mas ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Vai conseguir. E, pastor, desde pequeno, na verdade, eu sou apaixonado por Cristo. Eu sou um homem que eu sou apaixonado pelas escrituras, né? Desde pequeno eu sempre fui metido. Eu lembro que eu estudava no Colégio Marista, né? Numa cidade lá próximo de Pato Branco, na cidade de Itapejara do Oeste, onde
ali tem o Colégio Marista, e eu estudava nesse colégio. E eu tinha o meu professor de religião, que era o professor Maurício, e por eu amar a palavra, amar a escritura, na verdade eu era um grande auxiliar dele, né? Quando era aula de religião, ele me chamava lá na frente e eu ali auxiliava ele no que era possível, porque eu gostava da palavra, eu lia a palavra, né? Quando a gente estava lá na 5ª, 6ª série, que a gente fala isso, né? A gente tinha esse amor. E ele queria que eu fosse o marista, meu pastor. Se hoje eu sou pastor, mas na verdade ele queria que eu fosse ele queria me encaminhar para o seminário, né? Para se tornar um marista. Mas aprove a Deus hoje eu estar aqui na presença dele como pastor. Aleluia. Só um minutinho, irmãos. Estou tentando abrir a pastora Débora aqui, eu não sei se é o celular ou se é a conexão. Geralmente, quando eu, tem alguns pastores amigos meus, fica dando essas interferências, não sei se é o programa, mas não sei se ela troca o celular, ou ela senta do seu lado. O pastor Fernando está dizendo se você pode sentar aqui do meu lado e a gente fala. Porque eu não estou conseguindo abrir, nem aparece aqui para mim abrir a pastora. Aí, não abre. Pode ser, às vezes dá esses problemas, né? Esses problemas de transmissão, mas a gente... Agora a gente vai se arrumar aqui. Isso. A gente aqui faz tudo ao vivo, irmão. Eu estou aqui cuidando, estou compartilhando. Né? A gente vai ter que compartilhar também o fone. Isso. Chega poladinho. Está aí a nossa grande amiga, a pastora Débora Rodrigues. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu também estou embolado aqui porque a Márcia e a Isabelle saíram, né? E hoje eu estou meio... Aqui, pronto. Aqui, meu pastor. Isso aí. Casal 20 aí, irmão. Né? Quantos anos de casado? Vamos para 23 anos. 23 anos juntos já, meu pastor. Viu, irmão? Você quer ficar dando ziquezira, querendo se divorciar, ó, 23 anos de casado. Né? Um casal que tem uma história assim maravilhosa, filhas maravilhosas. E agora tem o netinho, né? Tem o Theo. Tem o Teodoro agora. E hoje ele já, como que a gente se diz? Já deu os primeiros passos sozinho. Antes a gente segurava na mão dele, né? Ele saía correndo, mas hoje ele teve coragem, meu pastor. E já deu os 4, 5 passinhos sozinho, Theo. Olha, eu acredito que esse mês ainda ele já está caminhando por tudo sozinho. E tem mais uma caminha, né? Da nossa caçula, a Kelly. Da Kelly. Ela já está de... Ela está de 6 meses. 6 meses. Agora está vindo o Samuel. Agora é o Samuel que está a caminho. Lá para janeiro, fevereiro, ele está chegando. Coisa boa, né? A gente, quando os netos vêm, é sinal da graça, da misericórdia do Senhor, né? Verdade. A gente estender a nossa família. E a gente quer ouvir da pastora Débora como é que foi. Ela também foi criada no Evangelho, aceitou Jesus, né? Como é que foi? Deixa eu me apresentar a todos, né? Meu nome é Débora do Carmo, de Rodrigues Ferreira, bem grandinho meu nome. Então, hoje eu estou com 45 anos e nós dois vamos sair 23 anos de casado, com 2 filhas, né? Graças a Deus. Agora 2 netos também, Theo. Como a gente falou, Samuel está a caminho, mas eu nasci num lar cristão. Meus pais eram cristãos também, né? Presbítero, né? Meu pai era presbítero da Assembleia, minha mãe. Então, eles eram um casal que acolhia muito, muito, assim, os pregadores que viam, né? Estavam sempre servindo na obra de Deus. Glória. E, então, houve um grande crescimento, desenvolvimento na minha vida espiritual. E teve muitas experiências, assim, uma área que muito foi afetada foi a parte da saúde, né? Sim. E ali onde Deus se manifestou com a glória dele, que houve muitos testemunhos, e a gente também gostaria de compartilhar. Oh, glória a Deus. Isso aí, já vamos entrar nessa parte. Tem algumas pessoas que estão nos dando boa noite, tem a Ana
acho que, se eu não estou enganado na pronúncia, deve ser Reis, né? Ou Reis. Não sei se é alemão, se for alemão, será Esquerdo, né? Tem Ana. Rafaela, a irmã Rafaela também. Eita glória, essa aí é ovelha. Essa é a ovelha. Tem também a irmã Maria Alva, dando boa noite. Mas Maria Alva, eita glória, mais uma ovelha, olha aí. O povo da Kadosh está entrando. O povo da Kadosh está chegando. Mandar. Você da Kadosh, compartilha aí, irmão. Chama o povo. Isso, foi compartilhado lá. Para a gente compartilhar. E como vocês se conheceram? Como é que foi? Você vai contar ou sou eu? Na verdade, meu pastor, a gente nem sonhava em se conhecer, né? Foi num retiro como a gente chamava na época, um retiro geral da UMAD, né? União da Mocidade da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Itajaí. Sim. E todas as congregações, foi uma confraternização, né? Foi durante o dia só, né? Sim. Fomos de manhã e retornávamos no final da tarde. E nesse retiro, na verdade, a nossa congregação foi, que é aqui na fazenda, né? Sim. E foi meio que Deus, né? Deus, porque a gente congregava junto, pastor, na mesma congregação, basicamente há um ano. Há um ano, nunca se viu. E a gente nunca se falou, a gente não se via. Era incrível. Congregando na mesma igreja, um ano. E Deus nos direcionou para um encontro, e esse encontro que é o mais, como que eu digo assim... Acho que eu vou contar, tá? Conta aí. Pastora Débora, não tem um encontro que ela não fala desse nosso encontro, né? É encontro de casais, encontro de jovens, então eu vou deixar para ela falar esse nosso encontro aqui. Então, um pouco antes desse encontro, né? Basicamente, aí, há uns 4 meses antes desse encontro, no ano de 96, Deus usou um profeta para falar comigo. Mas é interessante que, assim, quando Deus promete, Ele cumpre, né? É verdade. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Então, quando Deus promete, Ele cumpre. E, às vezes, nós olhamos muito para as circunstâncias, né? Então, eu vou colocar aqui uma palavra profética e também de esperança para quem está desanimado, os solteiros, né? E que quando Deus fala, mesmo que você receba uma sentença de morte, ainda não é o ponto final, é mais uma vírgula na sua vida. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Nesse ano de 96, eu fui condenada à morte, né, de acordo com os laudos médicos, e o meu diagnóstico era para morte. Porém, Deus sempre falou que iria me unir num laço matrimonial, que ia, através do meu casamento, ia usar eu e meu esposo na obra dele, e que nós íamos ganhar muitas almas para o reino de Deus, né? E trabalhar em casais, Deus ia levar nós em lares destruídos para que esses lares fossem restaurados. Mas eu nasci com um problema muito sério nos meus brônquios e pulmões. Então, ali eu fiquei dos 14 anos mais em hospital do que em casa, e depois, até os meus 21 anos, eu também permanecia com tratamento em hospital. Sim. Enfim, isso tudo que aconteceu, as circunstâncias diziam que aquela promessa de Deus não ia acontecer, né? Tudo parecia que não. Então, no ano de 96, Deus veio assim, dar mais uma pincelada, sabe aquela confirmaçãozinha que Deus vem falar com a gente novamente para renovar nossa fé? Foi nesse momento que ele veio. E ele disse que o que ele prometeu, ele ia cumprir. E que nos próximos meses eu iria ter muitas surpresas, ia ter uma grande viravolta na minha vida. E eu estava no estado de São Paulo, porque como aqui eu já tinha diagnósticos, né, da região, eu fui para São Paulo para ver se eu alcançava algum outro diagnóstico, mas permaneceu o mesmo. Porém, ali, Deus usou o profeta para falar todas essas promessas que Deus já havia cumprido, né, falado, na verdade, que ele estava prestes a acontecer. E que era para me voltar à minha cidade natal, sendo que eu nasci em Itajaí, Santa Catarina, então eu tinha que voltar para cá. E foi aonde eu vi. Isso era uma sexta-feira do mês de novembro do ano de 96. Aleluia. Quando eu cheguei em Itajaí,
numa sexta-feira, Deus mandou que no sábado eu fosse numa congregação aqui de Itajaí, que ele ia apresentar o meu varão. Olha. E eu fui. Para minha mãe, né? Isso, ela dizia assim, eu acho que agora ela vai partir com o Senhor lá nessa congregação, e o anjo do Senhor vai recolher. E ela está achando que Deus vai apresentar o varão dela, o namorado dela. Então, foi aonde eu fui a essa congregação, e daí, chegando lá, eu encontrei o pastor Elias, né, que era o Elias. O Elias, servo do Senhor, jovem. E ali tinha um grupo de jovens. E foi ali que eu conheci ele. Eu era uma pessoa muito introvertida. Alguns me achavam até muito tímida, mas não era tímida, eu era introvertida. Há uma diferença, né? Um tímido jamais vai conseguir ter essa coragem de falar para alguém que está apaixonado, que está amando, que está gostando, né? Sim. Mas o introvertido, ele já se fecha, ele é mais intra, né? E foi aonde eu olhei e vi o Elias totalmente inverso, né? O Elias brincalhão, né? Bem extrovertido. E ali ele veio conversar comigo. Mas ele não veio exatamente conversar comigo, ele veio se meter na nossa conversa, eu e mais uma jovem que estava me convidando para ir para um retiro. Para esse retiro seria o nosso encontro. Sim. Então, nesse retiro, ele ficava o tempo todo ali, né, retrucando, brincando, e eu muito séria. Aí, ao mesmo tempo que está acontecendo, eu dizia para Deus assim, Deus, tem certeza que é esse homem que tu quer para mim? Ele é muito brincalhão. Eu dizia assim, né, ele não vai levar nada a sério. Como que a gente vai fazer a obra de Deus com um homem tão brincalhão assim? Ele não leva a sério, a gente está falando um assunto sério aqui. E nessas brincadeiras ali dele, como eu era muito introvertida, eu achava que não era a pessoa certa, que realmente eu estava delirando, né? E foi para casa. E eu convidei essa moça para ir na minha casa. E quando eu convidei essa moça, o Elias foi junto, foi atrás de nós. E foi ali que os primeiros 30 dias eu não gostava dele de forma alguma, era uma guerra minha com Deus. Eu dizia assim, Deus, mas esse... eu tão séria e ele tão brincalhão. E foi aí que Deus uniu o positivo com o negativo, né? Então, hoje são 23 anos, eu digo assim, 23 anos de crescimento, de alegria. Eu não posso dizer que nesses 23 anos a gente teve briga, discussão, teve assuntos que a gente precisou tratar e conversar. Mas, assim, de alguém dormir magoado um com o outro, ou de se alterar a voz, gritar, até a gente vê assim, que realmente surtiu efeito e testemunho positivo, porque as nossas filhas diziam que sempre queriam ter um casamento como o nosso, né? E elas conseguiram, bem próximo disso, eu acho que até melhor. E eu fico feliz. Glória a Deus, viu, irmãos, irmãs, vocês estão aí, ó, esperando no Senhor, aguardam que o que Deus tem é bom, irmãos. Eles, né, em 23 anos, os netos, essa coisa boa, né? Antes de a gente entrar num outro lado, tem um testemunho, ou testemunhos impactantes nessa caminhada de membro até pastor, né? Verdade. Uma parte eu conheço, né? Que vocês mal casaram, já foram liderar e tal. Isso. Se vocês querem contar aí, fiquem à vontade aí pro povo. Na verdade, meu pastor, eu sempre quis, meu sonho, desde criança, era ser um pastor. Até com base no que Deus falou com Jeremias, no capítulo 1 e no verso 5 a seguir, isso sempre foi muito forte dentro de mim. Eu sempre quis, eu sempre desejei estar na igreja para se tornar um pastor. Eu queria ser um pastor. Era o meu sonho, era o meu desejo, eu orava por isso. E esse desejo, ele foi se concretizando na medida que a gente começou a deixar Deus trilhar os nossos caminhos. Estou falando de mim. E então, eu sempre tive ativo na obra do Senhor. Na banda, que a Assembleia de Deus tinha banda, né? Não é ministério de louvor como nós temos hoje. Na nossa época era banda.
Então, desde pequeno, estava na escola dominical, estava na banda da igreja. Quando jovem, estava no Ministério de Louvor, que a gente chamava de vocal, ainda continua sendo assim chamado dentro da Assembleia de Deus. Ou seja, a minha vida espiritual sempre esteve pautada dentro de trabalhar para o Senhor. E quando a gente se conheceu, isso ficou muito mais forte, porque o desejo da Débora também era que o seu futuro marido fosse um pastor. E isso foi muito forte porque ela tinha esse desejo e eu tinha que a esposa que Deus viesse me dar fosse também uma mulher que me acompanhasse, que estivesse junto, que me apoiasse no ministério, que eu apoiasse o ministério dela, e de preferência que na Assembleia de Deus todo o sonho de um jovem é casar com uma mulher que louve na igreja. Esse era o desejo. Né? E a minha filha está aqui na frente rindo. Por quê? Como eu tocava na igreja, ministrava a palavra de Deus, eu queria uma esposa que louvasse. Eu cantava em vocal, sozinho não, mas eu queria uma esposa que adorasse. Eu ministrava e minha esposa louvava. Esse é o sonho de todo jovem dentro da Assembleia de Deus. E quando eu conheci a Débora, eu sabia que Deus iria fazer isso. E fez, meu pastor. E fez. Quando a gente começou a trabalhar na obra, eu lembro que atrás de tudo isso, como eu estava falando no início da live, sempre pastores compromissados com a obra foram os nossos pilares. E hoje eu lembro, como eu falei para o pastor lá atrás, do pastor Ezequiel Machado, que foi o meu grande mentor. Depois disso, o pastor Gilmar Miguel, que hoje, o pastor Gilmar Miguel, hoje ele é o presidente dos Gideões Missionários aqui em Camboriú, ainda continua vivo, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, trabalha ali. O pastor Gilmar, foi o homem que nos alavancou no ministério. Foi ele, junto com hoje, Deus o já recolheu, que também foi mais um outro pastor que foi a nossa base sólida, que foi o pastor Antônio Neves. Né? Foram grandes homens que o pastor Antônio Neves foi o que fez o nosso casamento, que apostou. Foi um momento muito difícil no nosso início do casamento, porque a Débora perdeu a sua mãe, e ele foi o canal que Deus usou para dizer, não, vocês, é Deus que está unindo, porque tem um grande propósito, um grande projeto. Aleluia. E foi ali que a gente acreditou, que a gente realizou o casamento, e esses dois homens aqui em Itajaí, pastor Ezequiel Machado, no estado do Paraná, pastor Gilmar Miguel e pastor Antônio Neves, claro que depois vieram outros, pastor Lara, pastor João de Deus, outros grandes homens, mas esses foram os homens que apostaram no nosso ministério. Por que eu digo apostar? Porque assim que a gente casou, como o pastor mencionou, nós estávamos num culto normal, e de repente foi o pastor Antônio Neves, tanto que ele foi junto. O pastor Antônio Neves, ele para o culto e diz, aquele casal de jovem lá, se coloca de pé. E eu e a Débora, apenas jovem. Ele falou, a partir de hoje, vocês são os novos líderes dos jovens aqui da congregação. Venham para frente que eu já vou estar orando e empossando vocês. Eu olhei para a pastora Débora até então, eu falei, mas gente, a gente acabou de casar, não tem 30 dias e já vamos pegar uma responsabilidade. Mas a chama queimando no coração, o nosso desejo de fazer a obra, a gente nem pensou. Eu passei a mão na mão da Débora, olhei para ela, ela falou, vamos? Eu falei, vamos lá para frente. A nossa lua de mel, eu tenho foto, meu pastor, a nossa lua de mel foi levar os jovens para um passeio, que eles estavam de aniversário, os jovens. Gramados, né? E a gente escolheu Gramados. Então, a nossa lua de mel foi levar os jovens, que foi uma alegria, uma satisfação muito grande. Fomos para Gramado, o pastor Antônio Neves foi junto lá para Gramados, e a gente passou 3 dias assim, abençoado em nome de Jesus. Mas o nosso primeiro trabalho oficial foi como líderes de jovens. Depois fomos coordenadores do setor de jovens aqui, do setor 3, que ainda continua sendo aqui no bairro da Fazenda, onde abrangia algumas congregações. E ali nós permanecemos por 8 anos, meu pastor.
na liderança desses jovens. Maravilha. Grandes milagres Deus fez nesses 8 anos. Na verdade, se cumpriu tudo aquilo que Deus falou no ano de 96. Eu gosto muito de deixar claro sobre, né, quando Deus fala, usa em profecia, e quando ele usa homens e mulheres de Deus, se cumpre. Nesse ano de 96, antes de eu conhecer o Elias, ele falava, mas eu só tinha ido buscar uma coisa, a cura, o milagre, né? E Deus, ele me deu algo muito além do que a cura e o milagre. Mas eu confesso assim que quando Deus falou em 96 que imagina uma pessoa com seus 20 anos, sempre com uma enfermidade, que até então a gente, né, identifica como ela é grave, e você é impactado com a presença de Deus através de um homem muito usado, que na época foi o Benerrim. Eu tive esse privilégio, né? Na verdade. Lá na igreja do Renascer, lá da pastora Sônia e do pastor Estevão, São Paulo, né? São Paulo, em 96, e foi maravilhoso o que aconteceu lá. E Deus falava que ia me dar esse varão, mas ele ia abrir a minha madre, né? Ele ia me dar 2 rosas no meu jardim. Então, ele ia usar nós muito no meio de jovens, de casais, de famílias, e tudo isso Deus fez, né? É verdade. Então, assim, a gente conta os milagres, e depois que acontece é como uma cicatriz. Você olha a cicatriz, já não sente tanto aquela dor, né? Então, quando a gente vivencia o início da promessa, e quando as circunstâncias dizem que não, né, que parece que não vai acontecer, isso é muito forte. Mas é nesse momento que você precisa permanecer firme, confiante na promessa de Deus, seja persistente, não recua, né? Porque vale a pena. No tempo certo, tudo acontece. E foi bom eu ter esperado, né? É bom ter esperado na presença de Deus, porque quando parecia que não ia acontecer, aonde eu disse no início que era uma palavra profeta aí e de esperança para os solteiros, Deus, ele vai lá e te surpreende com o melhor. O melhor dele, ele prepara. E ele preparou o melhor, realmente. Foram filhas saudáveis, abençoadas, que também trabalham no ministério de Deus. Os esposos também estão sempre envolvidos. Os netos também bem saudáveis. Que alegria nossa, né? Sim. E você vê só que o Theo, né? Como nós tivemos 2 meninas, Deus vai lá e nos surpreende com os netos meninos, né? Ele é maravilhoso, deu 2 casal para nós. Não, Deus é surpreendente. E uma coisa interessante assim que eu percebi no testemunho de vocês, que é uma coisa que a gente não se vê muito hoje em dia, são as questões da palavra profética, as questões de manter a fé, as questões de sonhar com o ministério e a questão de se permanecer firme, né? Porque nasceram em lares evangélicos, né? Sim. Essa perseverança é uma coisa assim que no dia de hoje, né? Vamos dizer, a gente não vê, eu não vejo mais jovem. Eu também, quando era jovem, eu sonhava, quem vai ser minha varoa? Aí Deus falava, aí a gente olhava, nessa não, ela ali é filha dos cananeus. Aí, isso, eu vejo que isso entendam, vocês estão vendo, não estou criticando os jovens de hoje. Mas assim, eu vejo que isso sumiu, né? Não tem mais aquela coisa da busca, né, pastor Eli? Não, Deus, eu quero alguém, da entrega, uma pessoa do meu lado, né? Tem aqui algumas pessoas conosco, tem a apóstola Lu, né? Está aqui conosco, lá de Ibituba, né? Ela e o marido trabalham muito com libertação, coisa boa, né? O esposo dela tem um testemunho tremendo, eu tenho que marcar com ele. Deixa eu ver quem está aqui. Minha mãe está aqui. Minha mãe nunca falta, né? Isso aí é minha mãe. Minha mãe me apoia em tudo. E verdade. Tem outras pessoas. Vocês ficaram 8 anos como líder ali e tal, e foi dali que Deus te levou para outro lugar para começar a caminhada pastoral de vocês, preparar? Como é que foi?
Pastor, agora o senhor mencionou a respeito de libertação, né? Uhum. E eu só quero abrir aqui um parênteses, que tem um testemunho que ele é tremendo, e a gente precisa expressar isso para que as pessoas não apenas sonhem, mas tem que crer, acreditar e ir em busca daquilo que Deus prometeu. Eu lembro que assim que a gente casou, pastor, hoje a pastora Débora é uma mulher saudável, em nome do Senhor Jesus, mas a gente estava basicamente com menos de 30 dias de casado e a enfermidade que a Débora tinha era muito forte, ela respirava muito mal mesmo, ela era muito magra, o seu corpo até, assim, era até um pouco deformado de tanto remédios e a própria enfermidade. E quando a gente casou, eu trabalhava à noite, eu trabalhava num hotel à noite. E nós estávamos no inverno, e quando eu cheguei às 7 horas da manhã em casa, claro que todo casal novo, a esposa quer estar com a mesa arrumada, esperando para tomar o café junto, passar o dia junto. E isso realmente tinha acontecido até então. E nesse dia, quando a gente chegou, para Deus, eu creio, e hoje a gente vê isso, que para Deus poder implantar o que ele tinha no ministério de curas e milagres e libertação, ele precisava usar meios para que desenvolvesse isso em mim. E nesse dia, quando eu chego em casa às 7 horas da manhã, que eu abro a porta, eu vi que não estava bem. Por quê? Porque os dias anteriores eu chegava em casa às 7 horas da manhã, que eu trabalhava durante a noite. Quando eu chegava em casa, a Débora estava me esperando com um café, com a mesa arrumada. E nesse dia estava tudo quieto. Eu abri a porta, a luz da cozinha, ela estava apagada. A luz do quarto estava apagada. E eu chamei por ela, falei, amor, Débora, e ninguém respondia. E eu vou em direção ao quarto, e eu percebo que estava tudo apagado. Eu falei, ela deve ter perdido o horário. Ela não se acordou, é inverno, está frio, debaixo da coberta, deve ser isso. E eu fui, acendi a luz, chamei por ela, ela não respondeu, e eu abri o blackout, isso já deveria ser umas 15 para as 8, abri o blackout da janela, ficou claro, ela não abriu os olhos, e eu chamei por ela estava gelada. Naquele momento, pastor, algo de Deus aconteceu dentro daquele quarto. O poder de Deus invadiu aquele quarto. Por quê? Porque quando eu coloquei a mão na mão da pastora Débora, ela estava gelada, as unhas já estavam pretas, os seus lábios estavam pretos. Eu coloquei o meu ouvido na boca, ela estava sem respiração. Eu coloquei os meus 2 dedos aqui na artéria para ver se tinha batimento, não tinha. Coloquei a mão no pulso, não tinha, ela estava completamente morta. Por quê? Porque o problema que ela tinha de respiração, ela tinha que ter um remédio, aquelas bombinhas, e já não era mais uma, tinha que ser 2. Sim. E naquela noite, ela se passou. E eu estava trabalhando, eu não estava do lado dela. E quando eu chego, que eu percebi isso, ela já estava toda manchada. Porque quando fala aí, amor, você que tem mais... Quando a pessoa morre por insuficiência respiratória, então o sangue, ele quer sair por algum lugar, e ele geralmente procura a região do pulmão, né? Então ali foi onde essas manchas ficaram no meu pulmão, e o médico... Depois constatou. Nessa hora, quando eu chego em casa, pastor, isso aqui eu quero falar bem frisado, porque tem muitas pessoas nos ouvindo. Quando eu percebi que ela estava morta dentro do quarto, é isso que eu quero contar. Nesse momento, pastor, eu não entrei em desespero de sair pela porta gritando, colocar as mãos na cabeça e sair porta fora dizendo que minha esposa estava morta na cama, ou bater, que nós morávamos num apartamento, sair nas portas dos apartamentos pedindo ajuda para que se chamasse hoje o SAMU, chamasse corpo de bombeiro. Não. Quando a gente começou a namorar, ela me deu uma Bíblia, que eu tenho até hoje, a Thompson.
Aleluia. Naquele momento, pastor, eu saí correndo para pegar a Bíblia. E eu passei a mão na Bíblia, aí que está a diferença de quem você conhece nas horas das dificuldades. Sim. Naquele momento, mesmo sendo jovem, eu conhecia a palavra desde criança. Aleluia. Eu abri a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16, onde diz que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu abri a Bíblia nesta página, no livro de Marcos, e coloquei sobre o peito aberto. E naquele momento eu falei, Senhor, eu acredito em Ti. Eu tenho dedicado a minha vida a Ti até hoje. Tenho permanecido nos Seus caminhos até hoje. Tenho me doado a Ti até nos dias de hoje. Eu lembro dessas palavras como se fosse hoje, meu pastor. Aleluia. Naquele momento, eu falei, Senhor, Tu sabes que eu acredito na Tua palavra. O Senhor fez uma promessa que o Senhor me daria uma esposa e que nós levaríamos a Tua palavra, que nós seríamos pastores, que nós teríamos rebanhos para cuidar. E eu acredito nisso. Eu não acredito que o Senhor vai me dar uma esposa por menos de 30 dias e o Senhor vai me recolher. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor ressuscitou a Lázaro. Eu acredito que o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. E eu comecei a citar, pastor, a Bíblia para Deus. Naquele momento ali, eu comecei a citar a Bíblia para Deus aberta. Eu falei, Senhor, Tu sabes que tudo isso é vivo para mim. É vivo para mim. E eu acredito. Mas, porém, agora é a hora de o Senhor mostrar que o Senhor não é um Deus do passado. O Senhor é o Deus do presente. Naquele momento, eu senti a unção. Eu não era batizado ainda no Espírito Santo. Naquele momento, desceu sobre mim um fogo tão forte que eu comecei a falar em mistério dentro do quarto. Naquele momento, é isso que eu quero dizer a respeito de curas, milagres e libertação. Ali, eu ouvi pela primeira vez, ainda jovem, a voz do Espírito Santo falando no meu ouvido claramente. Não fui eu que tirei a vida dela. Aí. Naquele momento, foi a primeira vez que eu vi o espírito de morte. A experiência tremenda. Pastor, quando eu vi aquele espírito dentro do quarto, eu peguei a Bíblia do peito dela e fui para cima, pastor. Eu fui para cima. Isso aí. Aquele espírito, eu vi que ele foi para a cozinha, eu fui para a cozinha falando em mistério. Ele da cozinha, ele foi para o banheiro, do banheiro ele foi para a despensa. Na hora que eu ia para trás falando em línguas com a Bíblia, porque a Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônio. Então eu falando, eu creio na palavra, não sou eu, é a palavra que me dá essa autoridade. Demônio, você vai sair em nome de Jesus. Quando ele saiu da despensa e veio para dentro do quarto, eu vi que ele entrou pelo ouvido dela. Eu ouvi isso, pastor. Eu vi ele entrando pelo ouvido. Naquele momento, o Espírito Santo me deu autoridade para expulsar demônios. E isso permanece até hoje. Glória seja para expulsar demônios. Naquela hora ele falou, eu ouvi novamente o Espírito Santo falando comigo, eis que hoje eu te dou autoridade para expulsar demônios. Aleluia. Coloca a tua mão sobre a cabeça da tua esposa. E ele me disse o que eu tinha que falar, pastor. Naquele momento eu coloquei, ele disse, coloca a tua boca no ouvido dela. Eu cheguei e coloquei a minha boca no ouvido dela. E ele disse, diga assim. E eu disse, ele disse, Satanás, o único que tem autoridade para dar e tirar a vida não é você. O único que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida se chama o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus de Israel. Isso. Naquele momento o Espírito Santo falou assim, agora eu te dou autoridade, expulsa ele. Eu disse, Senhor, o que eu digo? E ele disse ao meu ouvido, Satanás, em nome de Jesus. Mas isso já tinha passado, pastor, basicamente 1 hora. Porque eu comecei a marchar, a orar dentro daquele quarto, eu ia para lá, eu ia para cá, e eu começando a falar em mistério, e Deus cumprindo ali. Porque naquele dia, eu ouvi a voz de Deus, eu recebi autoridade. Aleluia. E ali Deus me deu o dom de milagres.
porque ela estava morta. Pastor, e como que eu sei disso? Quando eu repreendi o espírito da morte que estava sobre a vida dela, ela deu um salto na cama. Na hora, pastor. Ela pulou, sentou a cama. Só que ela não entendia o que estava acontecendo. Ela só estava com frio. E eu lembrei de novo de quando o profeta deitou sobre o corpo do menino. Eu lembrei disso. Na hora, eu deitei sobre o corpo dela para aquecer, me enrolei junto com ela no cobertor, e ali eu comecei a abraçar, ela só chorava. Depois de um determinado tempo, eu levei ela para o chuveiro na água mais quente. Ali que eu percebi que todo o corpo dela estava manchado. Pastor, 3 dias depois, a gente foi perceber que ela não estava mais usando a bombinha. Aquela bomba para respirar. Sim, sim. E olha só, um tempo antes do nosso casamento, Dr. Jorge Zimmermann, até hoje ele reside em Itajaí, tem uma clínica de pneumologia aqui em Itajaí, muito conhecido. Ele tinha marcado uma cirurgia para tirar um pulmão dela e a metade do outro. Por que a metade do outro? Porque o coração estava tão inchado de tanto ela forçar para respirar que ele já estava sendo abraçado pelo pulmão. E que ela apenas respiraria por aqueles cilindros de oxigênio. Eu sabia que minha esposa andaria com aquele cilindro para baixo e para cima. Mas eu acreditei e sabia que ela seria minha esposa. Aleluia. Eu acreditei nisso. Quando aconteceu esse milagre, que nós pegamos a ressonância e voltamos lá no consultório do Jorge, ele não queria nos atender. Porque ele falou, por que vocês voltaram antes do tempo determinado que eu já tinha marcado a cirurgia? E nós falamos, eu quero que o senhor faça de novo essa ressonância. Ele falou, você sabe que a Unimed não faz logo em seguida o mesmo exame. Eu falei, mas eu peço que o senhor faça. Ele pegou com muita insistência, ele falou, você vai ter que pagar. Eu falei, nós pagamos. Nós pagamos essa ressonância. Ela foi lá, fez o exame, trouxemos o exame para ele no dia marcado, ele olhou o exame, olhou o anterior e olhou o novo, ele colocou dentro do exame e falou assim, ó, volta lá na clínica, porque esse não é o exame da minha paciente. Eles cometeram algum erro lá, colocaram outro exame dentro do nome. Ele ligou lá na clínica São Lucas, se identificou, ele falou, eu estou mandando a minha paciente aí, vocês vão fazer uma ressonância, um novo exame, e eu quero esse exame. Fez novamente o exame, voltou lá lacrado, ele abriu, ele falou, não pode, esse aqui não é o pulmão desta mulher que eu trato a vida toda, vamos dizer assim. Eu falei, doutor, o que aconteceu aí? Ele falou, olha aqui, ele olhava o pulmão dela de dias anteriores e olhava o atual, ele falou, não é o mesmo, esse exame não é dela. Ele passou a mão no telefone, ligou na clínica, a atendente lá falou assim, não, doutor, este é o exame, eu cuidei desde o início ao fim, este é o exame da paciente. Quando ele falou isso, ele falou, o que aconteceu? Aí eu contei o testemunho para ele. Ele disse, eu sou médico e não acredito em milagres, mas que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Meu Deus, gente. Voltou? Olha, isso aí é para dar 10 cambalhotas falando em língua. Tá ouvindo, pastor? Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Elias? Muito bom. Muito forte. O som tá saindo? Alguém tá ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que deu algum problema lá, irmãos. Daqui a pouco eles vão conectar novamente. Mas olha como foi grande o testemunho, irmãos. Tá vendo? Até o inimigo se levantou na internet. Mas deixa eu falar com eles aqui em box. Né?
falar com eles em box. Irmão, olha que testemunho tremendo. Olha como Deus cura. Vamos ver se eles vão conseguir voltar, né? Vamos ver se eles conseguem voltar. Deixa eu mandar o convite de novo aqui. Irmão, foi tão forte que o inimigo se levantou, né? Irmãos, quanto tempo nós que somos a igreja atual, não vemos testemunhos como esse, irmãos? Aí isso é para a gente começar a pensar o que está sendo feita a fé dessa geração atual que somos nós, né? Essa geração que vem após a nós, irmãos, nada. Se você é coach, tudo bem, Deus te abençoe. Mas assim, a gente precisa voltar aos sinais. A Escritura diz, irmão, que os sinais seguirão aqueles que querem. Olha que testemunho, irmão. Pouco dia de casado, ainda não era batizado, Deus batizou, Deus deu poder, Deus deu autoridade. Irmão, isso aí é para a igreja glorificar de pé. A igreja tem que voltar a ter esses milagres, irmão. A igreja tem que voltar a ter esses milagres. Os profetas têm que sair da toca. Eu sei que tem um montão de gente fazendo besteira aí, com essas lives malucas aí de revelação mentirosa. Mas os sinais têm que acontecer, da cura. Falo isso porque, pô, Deus restaurou meu pulmão em pouco tempo. Conseguiu voltar aí, Elias? Conseguiu. Eu estava falando para eles aqui, o testemunho foi tão forte que o inimigo, né, o Santo Agostinho, se levantou. Não, mas já caiu por terra. Já caiu por terra. Eu estava falando para eles assim, ó. Parece, eu até pedi perdão se tinha algum coach vendo, né? Assim, cara, parece que esses sinais pararam de acontecer. A geração de vocês, a minha, de outros estão aqui, né? Uhum. Pô, a gente é jejum, oração, milagre, verdade, não é? Poxa, a gente foi formado no fogo. Hoje todo mundo vê. No fogo. Né? Hoje a pessoa vê a gente formado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a profissão da pastora Débora como psicóloga. Ela tem agora. Não, a pastora tem um consultório, mas ninguém sabe a história antes disso. Verdade. Ninguém sabe as histórias. O momento que a pastora orou, jejuou, pregava, mandava fogo, você também. As pessoas falam, não, o Fernando é rico, mora em Bombinha. Mas até eu vim morar em Bombinha, muita coisa aconteceu, pô. Eu já morei em Morro. Quando eu nasci, minha mãe morava em Morro. Entendeu? Então, minha mãe lutou muito para me ter uma boa educação. Então, olha só, irmão. Irmão, eu estou impactado, nem sei mais o que falar. Irmão, a gente precisa voltar a ser a igreja de antigamente, de pelo menos 10 anos atrás, irmão. Eu concordo plenamente, pastor. Eu concordo plenamente. Eu acredito que, assim, ó, não generalizando, mas eu acredito que existe muitos pastores que buscam o seu próprio nome. Isso. Pessoas que buscam o seu próprio crescimento, o seu próprio ego, sabe? Aquela busca para que a palavra seja ministrada, para que almas sejam salvas, né? A gente viveu um tempo de escassez de homens e mulheres que realmente se dedicam a sua vida ao evangelho genuíno, Sim. Né? Não aquele ministério de lata vazia, né, meu pastor, que a gente vê muito disso, é muita gritaceira, é muito lá, e pouca sustentação de palavras, palavras de mudança, e isso está sendo muito difícil. Pastores que realmente queiram trazer uma palavra rema, esta é a verdade. Não, falou tudo, meu amigo. Até a apóstola Lugo escreveu ali, né, pessoas que buscam status. Eu, um tempo para trás, aí deve ter umas 4 semanas, a Márcia colocou umas fotos antigas, vídeo meu antigo, né, daquele jeito, com fogo, botar na mão dos outros, fazer a cruzada, né, e eu tava olhando aquilo assim, eu falei, ó Deus, eu não mudei não, hein, eu sou o mesmo, hein.
Se tiver que botar a mão no meio, não. Por que eu falei isso? Eu acredito muito, assim, ó, a minha visão. Eu acredito que o coach é uma ótima ferramenta. Para mim, o coach é o discipulado que não deu certo na igreja. O negócio é você pegar alguém, faz isso, faz aquilo, né? Mas, na minha opinião, nem todos esses que estão na igreja realmente têm um chamado para ensino, para passar experiência, igual você e a Débora. Pô, uma experiência de quase morte. Tem outras coisas sobre família, ministério, que vocês passaram e venceram. Então, vocês podem chegar para pessoas, ó, nós passamos por isso, nós passamos por aquilo. Vocês têm marcas. Então, não é cursinho, é marca, é vida, é oração, é jejum, é formado no fogo. Lógico, vai chuva. Chuva. Debaixo de chuva. Pô, imagine andar em Itajaí fazendo visita de madrugada, de manhã, leva a filha para a escola, né? Então, assim, vocês têm autoridade para serem, entendeu? Vocês têm autoridade para pegar os outros, irmão, senta aqui, isso. Mas hoje a gente vê muita gente com discurso, palavra bonita, mas não tem vivência. Verdade. Não tem vivência. Não tem. Não é? Gente, eu tô impactado. Eu tô impactado, já conheço eles há quase 10 anos, eu tô impactado. Muito, muito, muito forte. Eu lembro que, assim, no nosso início de casamento, né, quando eu também não sabia que não poderia ter filho, Deus foi lá, fez um milagre, né, daí veio a minha primeira menina, e o Elias teve que trabalhar em 2 períodos no trabalho, no serviço dele, devido à necessidade no momento. Então, eu continuei fazendo a parte do serviço na igreja, né, na obra de Deus. E eu lembro que nas sexta-feiras nós tínhamos a cobertura de fogo, que era um momento com os jovens, e ali vinha novos talentos, né? Foi abrindo a oportunidade para desenvolver novos talentos. Então eu lembro que eu ia com as meninas, né? Passava dias de chuva. Só fala o horário que era essa cobertura de fogo, que era uma regra. Era uma regra expedida, vamos dizer assim, pela sede, Assembleia de Deus, e não era 7 horas da noite que começava. Não, qual era o horário, pastor? Começava às 23h30. 23h30. Ia muitos jovens. E o legal é que começaram a desenvolver tantos talentos ali, a gente fazia assim, ó, tinha gente que tinha desejo de louvar. Então era muito tímido, introvertido, né? Tinha vergonha. A gente colocava 2, 3 para cantar aquele hino da harpa juntos. E ali tinha aquele que queria tocar bateria, mas mal sabia pegar numa baqueta, né? Mas ali ele também começava a treinar. Então, isso foi muito bom. O crescimento foi rápido. Jovens que queriam aprender a palavra de Deus, eles frequentavam os estudos, as escolas bíblicas, discipulado, chegava no dia da sexta-feira da cobertura de fogo, né? E ali eles davam um momento da palavra, faziam a leitura de um versículo e falava se aquele versículo falou com eles, né? E contava as experiências vivenciadas através daquele versículo. Então, eu lembro que eu ia com as meninas, no colo, sozinha, dia de chuva. Eu lembro que teve um dia que foi muita chuva e vento, e de repente aquele guarda-chuva virou. Sabe quando o guarda-chuva vira ao contrário, assim, com o vento? Aí eu dei glória a Deus de verdade, eu disse, obrigado, Senhor, já, né? E fui, e eu estava indo, né? Eu estava indo para a igreja. Às 23 horas. Às 23 horas. E eu lembro que molhou a bebê, molhou a roupinha dela, o cobertor, eu também estava toda molhada, mas eu disse, Senhor, eu vou fazer a tua obra. Então ali Deus nos guardou, a neném não ficou doente, nem eu, e pelo contrário, Deus, aquele dia ele olhou para nós, viu que a gente estava fazendo com alegria no coração, e depois ele nos presenteou. Aí passou-se alguns meses, olha só como Deus nos surpreende. Aquele dia eu não pedi nada, a única coisa, nada de material, né? Eu lembro que a minha oração, quando eu cheguei na igreja, eu disse, Senhor, obrigado porque tu me trouxe até aqui com a minha filha, mas que essa chuva e a gente está com essa roupa molhada, a fralda dela encharcou. Ela chegou a ficar mais pesada
tanta chuva que Era veio. fralda de pano, né, meu pastor? E molhou muito, né? Aí eu lembro que eu disse assim, Senhor, só não permita a enfermidade e que a minha filha não fique doente, né? E nem eu. E, enfim, fez aquele dia, foi a glória de Deus, se manifestou, foi tudo muito lindo, e vimos embora. E passaram-se os meses. Olha o que Deus faz. Dali uns 8 meses, nós estávamos em Pato Branco, passeando, visitando a família, e como crente nunca vai viajar só para passeio, né? Deus sempre acaba nos usando, e a gente se deixa ser usado por Deus também. E lá foi muito lindo, e nós estávamos numa congregação. E aquele dia Deus usou um profeta e chegou assim, ó, filha, eu lembro do dia da chuva. Olha Deus só. falou bem assim. E nós estávamos no Paraná. Ninguém da família sabia disso. Porque a gente é muito reservado e fica contando as coisas assim, né? Sim. E disse, filha, eu lembro do dia da chuva. Aquele dia tu poderia me pedir tudo, mas não me pediste nada. Somente, Senhor, não deixa eu ficar doente. E eu ouvi. E pela tua perseverança e a tua obediência, estou eu hoje entregando um carro, a chave do carro para vocês. Ele disse assim, eu não pedi carro, nem uma bicicleta, não pedi nada, nem um guarda-chuva. Eu só não queria que a gente ficasse doente. Mas eu fiz a obra com alegria. E foi maravilhoso aquela noite. E daí ele disse, conta os dias. Daqui 3 dias, Deus falou. E realmente, dali 3 dias, Deus nos surpreendeu de tal maneira que ele mandou a bênção na nossa porta. Aleluia. Deus nos Aqui em surpreendeu. Itajaí. Aqui em Itajaí. Quando nós viemos para casa, Deus nos surpreendeu. Então, Milagres, assim, milagres. ele faz, ele dá presente, sim. Ele é o Deus de milagre. Ele nos surpreende a todo momento. Se a gente for contar cada testemunho lindo, É muito, né? muito. Ah, vou fazer uma live Milagres só de testemunho. cura, Sim, é. curas. Ao longo desses anos, meu pastor, nós temos muitos mesmo, experiências tremendas com Deus, com as nossas filhas, Deus usando elas ainda criança. Olha, já estamos 1h12 falando, é pouco tempo para tantas coisas que Deus fez. Mas ainda nós temos mais algumas coisas, então não vamos diminuir, porque senão não vai dar tempo, pastor. É verdade. Agora a gente quer falar um pouco com a pastora Débora. O pastor Elias é um exemplo de um esposo que apoiou a esposa ao estudo, né? Verdade. A estudar, incentivar, né? É verdade. A gente vive muito uma questão social no dia de hoje, né? Sobre divisões, né? Machismo, feminismo. O pastor Elias é da minha geração, da geração que normalmente é acusada de ser muito machona e tal, intolerante, não é? Mas o pastor, ele trabalha, ele tinha igreja e apoiou a esposa, que hoje a pastora Débora é uma baita terapeuta, né? Psicóloga, terapeuta cognitiva, é assim que se fala? Cognitiva comportamental. Eu ia falar aqui fala cognitiva, né? Comportamental. E por que ela tem essa autoridade, irmão? Vocês ouviram o testemunho? Mas conta aí vocês, como é que foi essa fase de igreja, família, marido, faculdade, filho? Conta, pastor. Não é fácil, né? Mas quando a gente é um cordão de 3, né? Eu digo Sim. que pastor Elias, o Elias e a Débora, e Deus no meio, né? Sempre. Cordão sempre. de 3 dólares. Porque se não for ele, nada podemos fazer. Nada. Literalmente nada, né? Então, também foi um outro mover. Eu me formei como contadora, fiz a contabilidade, mas o meu sonho sempre foi de ser psicóloga, né? Então, Deus também veio e confirmou, falou mais uma vez que era o tempo de eu estar fazendo essa faculdade. E nesse tempo, o pastor Elias foi meu companheiro. Ele me deu total apoio. E ele era assim, ó, serviço de casa, filhos, né? Que você é mãe, é esposa, é companheira, é adjuntora, você também é a pastora, né? E é acadêmica. Então, eu só entrei para a faculdade com todo o apoio dele, né? Verdade. Ele me apoiou muito. E muitas das vezes, assim, tinha tarefa.
tarefa, né, trabalhos e prova, e eu dizia, nossa, como é que eu vou dar conta? Aí eles diziam assim, vai sim. Aí eu dizia, acho que eu vou trancar, eu vou desistir, porque é muita coisa. E ele dizia, não, você vai continuar. Interessante que eu não fiz ela com 23 anos, né? Uhum. Essa faculdade de psicologia eu já comecei com meus 30 e tarará. Não vou falar aqui, hoje eu tenho 45 anos, né? Então, assim, eu já comecei ela já próximo dos 40. Então, o que acontece? Fiz pós-graduação, Deus me surpreendeu muito, né? E várias pós-graduações, além da terapia cognitiva comportamental. Eu fiz como coach, analista do comportamento da obesidade, né? Sou especialista na área da obesidade, então, do peso, pessoas que também são magras, que estão abaixo do peso também. Então, ficou essa especialidade como coach nutricional, emocional e comportamental, né? E o Elias, ele tem um certificado, né, que eu dou para ele, segundo certificado. E quando eu me formei na graduação, os professores me acompanhavam muito, que às vezes na correria eu evitava o máximo, assim, era muito raro eu faltar um culto, muito raro faltar um culto, deixar de ir num culto porque eu tinha um trabalho, eu tinha uma prova, deixar de fazer uma visita porque eu tinha um trabalho, uma prova, foi muito raro. Era raro, às vezes, que isso acontecia, muito raro. E eu sou bem companheira, a gente é bem presente junto na obra de Deus, né? Então, se vai fazer visita, eu estou junto, se a gente vai fazer qualquer evento, nós estamos juntos. E o Elias sempre esteve junto comigo, fazendo as tarefas da casa, ajudando, né? Sempre pegando junto desde o início do casamento. Eu sei que ela está colocando todos os créditos sobre mim, mas foram noites estudando, se dedicando. Se eu não insistisse para ela se alimentar, ela passava o tempo em cima de livros, porque uma coisa que ela é organizada, gosta de ler, esforçada para que tudo seja feito da melhor maneira. Ela não sabe fazer meio termos de qualquer jeito, então ela se cobra muito por causa disso. E nisso eu tinha que estar junto, porque se eu deixasse, ela virava dias e noites apenas estudando. Então, o mérito é dela. Ela fez tudo isso. Eu digo que é nosso, né? Eu lembro que no dia da minha formatura, alguns professores chegaram e falaram assim, Débora, a gente precisaria ter impresso aqui mais um canudo para o teu marido, porque ele era parceiro mesmo, sempre foi teu parceiro. E às vezes eu esquecia de algum material, eu levava correndo. Assim, ai, amor, eu esqueci esse... Pois ele vinha correndo, né? Ele levava, ele me ajudava. E às vezes eu dizia assim, ai, tá tão difícil de entender muita coisa ao mesmo tempo. E ele lia comigo, me ajudava a interpretar os textos, me ajudava junto, muito. Né, meu pai? É companheirismo, né? Companheirismo. Isso foi... e até hoje a gente é assim, né? A gente senta... Quando ela disse, lá no início da live, em que a gente nunca teve confronto de palavras, seja palavras verbais, seja agressões, isso a gente procurou lá no início do namoro. Eu procurava uma mulher que tinha todas as características na Débora. E ela procurou as características de mim. As nossas filhas, hoje, elas mesmas falam, eu nunca ouvi alguém falando alto ou gritando um com o outro dentro de um quarto. Por que eu estou falando isso? Porque se hoje a gente continua nessa mesma caminhada de estar junto, isso não começou ontem. Isso a gente plantou no início do namoro. Glória a Deus. Tem que ser assim, irmãos. O namoro é uma época de conhecimento, né? Que muita gente nos dias de hoje não leva assim, né? A turma hoje, ela atropela esse fato. E é muito bom a gente ver, irmãos, assim, casais que se apoiam, casais que dão testemunho do que é namoro, viver, o que é encontrar no próximo, né?
Eu dou muito testemunho na Márcia. Márcia, assim, não é porque é minha esposa, não. Márcia é uma mulher maravilhosa. Verdade. Eu falo muito para ela e para as pessoas, né? Quando alguém fala assim, o que você viu na Márcia? Eu falei, a Márcia tem todas, todas, com T maiúsculo, todas as características que eu sempre procurei em alguém. E esse testemunho de vocês aí é ultramente impactante, né? E a ajuda, né, do casal, porque quando o Elias trabalhou 2 turnos, a pastora segurou. Aí quando as crianças ficaram adultas, aí ele falou, não, não é disputa no casamento, mas uma reciprocidade, né? Reciprocidade. Glória a Deus. Irmão, já são 9h15, é uma pena, né? Coisa boa passar rápido, né? Não, mas a gente vai voltar, nem que eu leve uma câmera, gravo e põe só no YouTube. Né? Eu gostaria que vocês deixassem uma palavra, os dois, ou um dos dois, para as pessoas que estão vendo e fazer uma oração, né? Aqui na live, bem? Eu queria deixar uma palavra que queimou em meu coração no dia de hoje, que ela é uma palavra presente. Ela é uma palavra presente, que é justamente em Jeremias. Né? Eu quero deixar essa palavra de Jeremias no capítulo 1 e no verso de número 5, para todos que estão nessa live, que estão ao vivo junto, e aqueles que assistirão depois o vídeo. Deus, ele se manifesta para Jeremias dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Isto é profético. E antes que saíste da madre, te santifiquei. Autoridade, poder, separado. Aleluia. E as nações te dei por profeta. E aqui, Jeremias, ele diz: Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Alguns dos estudiosos dizem que Jeremias, nessa época, deveria ter 15. Outros dizem que próximo aos 20, que dentro do judaísmo, 20 anos ainda era considerado menino. Ok, esse não é o fato da idade, mas é do chamado. Sim. É o chamado. E o que eu quero deixar para esta geração é que não é o lugar que determina quem somos, Aleluia. Mas é quem somos que determina para o lugar quem eu sou. Aleluia. E isso eu sempre tive dentro, muito forte, do nosso relacionamento. E é essa palavra que eu quero deixar para todos que estão nos ouvindo. Aleluia. Creiam nas promessas. Mas não fique como aquele que vai para uma praia, estende uma rede debaixo de uma palmeira e fica tomando água de coco, achando que as coisas vão se cumprir. A Bíblia diz: não te chamei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Deus falou isso para Josué. Josué tinha um grande chamado de liderança, sem dúvida nenhuma. Mas ele não desgrudou do lado de Moisés enquanto não se cumpriu. Verdade. Não é assim? Eu estive ao lado de homens. Eu posso citar você, meu pastor. Eu estive e estou ao seu lado e aprendo muito todas as vezes que sento, todas as vezes que sentamos, eu aprendo. Hoje, o meu mentor é o apóstolo Leandro, do Ministério MFA, Missão Fé Apostólica aqui de Itajaí, um homem de um conhecimento extenso. E todas as vezes que a gente senta, ele é um livro, ele é um dicionário que nos orienta, que nos direciona, que nos coloca no rumo. Então, eu sempre tive ao lado de homens. E todas as pessoas que nos procuram, eu procuro manter esta mesma linha, que é a linha que você traz, a ministração quando vem aqui, quando eu sento para ouvir o apóstolo, a ministração, a direção, o direcionamento é o mesmo. Ele costuma dizer que a nossa vida espiritual, o nosso ensino,
E a igreja é um ônibus. Entra quem quer e desce aonde quer. Sim. Se você não sabe o seu destino, você desce a qualquer ponto. Mas se você entrar nesse ônibus sabendo o seu destino, então você só desce quando chega no terminal. Que eu quero agradecer, pastor Fernando, por esta oportunidade e quero orar junto. Quero fazer uma oração, sim, uma oração sincera, uma oração profética para todos aqueles que estão nos ouvindo, que recebam essa palavra, esse testemunho, e que esta live continue abrangendo não só apenas pessoas ao vivo, mas eu tenho certeza que essa ferramenta vai atingir as nações em nome de Jesus. Se o pastor assim permite, queremos fazer uma oração. Pai, te louvamos e te damos graças por essa noite. Aleluia. Eu acredito, Senhor, que este tempo de comunhão que estamos junto com o pastor Fernando vai ser um momento que vai abranger homens, mulheres e crianças, que através deste testemunho, através dessa palavra, venha suscitar nos corações o desejo, o ânimo, aqueles que estavam, oh meu Deus, quase perdendo a esperança, e o desânimo chegou dizendo e tirando, em meio a essa pandemia, as mensagens proféticas, as recordações de tudo aquilo que Deus tem ministrado aos corações. Venha ressuscitar sonhos, venha ressuscitar projetos, venha ressuscitar, oh meu Deus, a esperança nos corações daqueles que estão nos ouvindo. Receba uma palavra aqui nessa noite, uma palavra profética de restauração ministerial sobre a sua vida. Assim nós profetizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima vez. Que Deus esteja conosco. Amém. Irmãos, aqui, esse aí é o Instagram. Escrevi certo? Coach Débora do Carmo, é esse mesmo? Sim, esse mesmo. Esse é o Instagram da pastora e terapeuta, da pastora Débora, nossa amiga, que a gente também aprende com ela, né? E lá também você vai conseguir achar da psicóloga, da psicóloga, né, do pastor Elias. E aí, pastor Elias, estamos sempre juntos aí, orando a Deus aí, para Deus me dar uma oportunidade de montar um seminário em algum lugar de fogo, eu, Elias, outros pastores aí, né, para a tampa da chaleira. Quando eu falo pastores, é pastores e pastoras, tá, irmão? Né? Verdade. Que a gente vai tacar junto, né? A minha mãe até mandou aqui, né? Amei esse casal, que Deus seja louvado. Ai, que linda, fofa. A Márcia mandou aqui, eu não estou achando da minha esposa, né? Que ela chegou, mas ela escreveu algo aqui também. Aqui, a Márcia, minha gatona. Amo esse povo. Eita, pastora abençoada, que Deus abençoe. Isso aqui é a apóstola Lu Otemani, lá de Imbituba. Que Deus abençoe. Eu vou marcar com ela e com o esposo dela. Né? Ele é meu amigo. Gente, ele tem um testemunho tremendo. Né? Algo relacionado ao islamismo, essas coisas. Olha. Né? Tem aqui uma irmã, eu conheço ela. Essa irmã aqui, a Silvia, a filha dela já ficou na base da MFA. E ela postou aqui que a filha dela deu uma desviada. Mas a gente vai botar em oração, né? Que é a oração do justo tem muito efeito. Amém? Gente, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Nós que agradecemos. Tá bom? E que hora dessa a gente vai chegar aí para tomar mais um café junto, tá bom? Isso. Eita glória. Graças. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz. Tchau. Irmãos, está aí uma live que foi amplamente edificante, foi power, com muitos testemunhos. Né? O que a gente pode falar, né, irmão? O Senhor é tremendo. Quero agradecer a você que permaneceu aí na live conosco. Esteja orando pelo pastor Elias, pela pastora Débora, esteja orando por nós. E toda segunda-feira, lá no Instagram, irmão, a partir das 22 horas, todas as segundas-feiras, estamos ali também liberando uma palavra, né? É o programa Palavra da Noite. Temos tratado uns assuntos muito bons. Então, segunda no Instagram, sexta no Facebook, nós estamos aqui, tá bom?
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom e até a próxima sexta.